Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 26 e 27. Amém. A parábola da semente. E dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Podei vos assentar? Aleluia. Eu quero trazer uma palavra hoje para vocês, e o tema dessa palavra é novas sementes. Repita comigo: novas sementes. Tá? Quantas vezes você coloca algo no seu coração, você tem um plano, um projeto, um sonho, só que você não está vendo resultado, você não está vendo retorno, você não está vendo transformação, você não está vendo nada evoluir, você ora, você pede ao Senhor, mas você não está vendo o que está acontecendo, e você às vezes pensa que isso não está dando frutos, que isso não está crescendo. Mas o Senhor está falando aqui que continue semeando, porque quando nós estamos semeando, quem dá o crescimento é o Senhor. O Senhor vai trazer frutos, o Senhor age de forma silenciosa. E o Senhor está falando que nós precisamos levar novas sementes. Há muitas pessoas aqui que colocaram no seu coração projetos, mas no primeiro passo não viu nenhum resultado. Às vezes você convidou aquela pessoa para vir na casa do Senhor e ela negou. E aí você fala: nossa, o que eu fiz foi em vão. Não foi em vão. O Senhor está falando: continue semeando. Continue semeando. Não fique ansioso esperando que haja crescimento. O Senhor dará no tempo certo. Jesus, ele usa muito a imagem das sementes para trazer verdades espirituais para o reino. O Senhor quer falar conosco que não menospreze os seus pequenos sonhos, os seus desejos. Cada começo, cada pequeno começo, às vezes você foi usado para trazer uma palavra aqui num dia que tinha poucas pessoas. Às vezes você trouxe uma palavra dentro da sua casa, somente com seus familiares. É o começo, não menospreze o seu começo. E o Senhor quer trazer novos começos. É um passo de cada vez. O Senhor está trazendo novas sementes. E a semente, ela precisa ser plantada e ela precisa ser regada. Muitas das vezes nós queremos plantar, mas nós estamos cuidando daquilo que nós estamos plantando. Nós estamos em oração, em obediência, em fidelidade, em fé, confiando no Senhor. Nós precisamos regar, essa semente para que ela cresça, para que ela produza. A gente tem que ficar ali, na disposição do Senhor. Coloca para mim Salmo 126, versículo 6. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Então, muitas das vezes você está orando, você está intercedendo, você está: Senhor, entra na minha causa, Senhor, me dá a vitória nesse propósito, Senhor, eu preciso dessa bênção, Senhor, entra nessa causa, Senhor, eu preciso do milagre, Senhor, eu preciso da cura, Senhor, eu preciso das portas abertas, e você não vê resultado, mas a palavra de Deus diz que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Então continue semeando, porque o Senhor vai fazer o milagre, o Senhor vai trazer o resultado no tempo certo. Nós precisamos continuar
plantando, nós precisamos continuar semeando, cuidando da terra, regando. E como é que a gente rega? Com a nossa fé diariamente. É diariamente, não é só uma vez. Muitas das vezes a fé é isso, não é você ver as coisas acontecendo, mas é você crer e confiando no Senhor. A semente que ela é plantada e regada com fé, com oração, com obediência, ela vai trazer frutos. Semeie a sua fé em tempos difíceis. Há muitos tempos que você não vai ver a bênção, você não vai ver o resultado, você não vai ver a vitória escancarada, você vai precisar utilizar a sua fé. E Deus estava falando, creia e continue semeando, porque Deus dá o crescimento. Coloca para mim 1 Coríntios 3, versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, muita coisa você vai fazer, mas não é na força do seu braço. Não é nas suas ações, não é da forma como você deseja. Então você planta, você ora, você prega, você está em obediência, você vem à casa do Senhor. Muitas das vezes você está agindo, mas o Senhor está falando, não é na força do seu braço. É o Senhor que vai dar o crescimento. É o Senhor que vai dar retorno. Então, aquela causa que para você parece impossível, aquela situação que você fala, Senhor, mas tanto que eu já orei, tanto que eu já fiz, mas o Senhor fala assim, eu que vou dar o crescimento, e é no tempo certo, precisamos confiar no Senhor. E falando sobre semente, muitas das vezes, nós estamos semeando sementes erradas. Em vez da gente estar em oração, em obediência, em fé, nós muitas das vezes sabemos o que precisa ser feito e a gente não faz. A gente perde a paciência. Quando menos espera, a gente sabe que precisa orar, a gente fica cansado e não ora. Vai descansar, vai fazer outra coisa, se distrai, às vezes com internet, com celular, com televisão, com os afazeres da casa, com os afazeres da nossa rotina. A gente sabe que a gente precisa estar na casa do Senhor, mas a gente dá uma desculpa. A gente sabe o que precisa ser feito, mas muitas das vezes a gente perde a paciência. E quando a gente menos espera, a gente está gritando. A gente às vezes vai para o celular, para a internet, sendo que a gente precisa estar presente, observando os detalhes. A gente está semeando sementes erradas. E aí a gente fica às vezes murmurando com Deus, fala, Senhor, por que a minha bênção não vem? Porque nós estamos plantando de forma errada, sementes erradas. E a gente está colhendo tribulação. E por que, meu Deus, a minha vida financeira não melhora? Por que não há prosperidade na minha casa? Porque você gasta mais do que ganha. E aí você coloca a culpa em Deus. Deus não quer ver ninguém na miséria. Deus não quer ver o justo perecendo. A palavra diz que nós vamos ser prósperos, que é onde a gente colocar a planta dos nossos pés. Mas nós semeamos sementes erradas. Gastamos mais do que recebemos, não temos autocontrole, fazemos o desejo da nossa carne, cedemos às nossas fraquezas. Eu vi uma mulher muito rica fazendo um post e ela fala, e a pessoa mandou uma pergunta assim para ela, falando assim: como eu queria ser rica como você, para eu comer o que eu quero, viajar para onde eu quero e fazer tudo o que eu quero. E aí ela respondeu: liberdade e riqueza não é para se fazer o que quer, é para renunciar e fazer escolhas. Então, se você está com esse pensamento, você nunca vai ter o que eu tenho. Ela falou dessa forma. E aquilo foi um baque, porque realmente, se ela conquistou tudo aquilo, não foi fazendo o que ela queria fazer. Hoje ela pode desfrutar, mas não foi fazendo o que ela queria fazer. E muitas das vezes nós estamos sempre cedendo às nossas vontades, às nossas fraquezas, os nossos desejos. A gente abre a boca no momento que a gente deveria ficar calado.
No momento que a gente deveria ficar em silêncio, a gente está lá, conversando, abrindo a nossa boca, falando o que não deveria falar, se metendo em assunto que não é nosso, se envolvendo em conversas que não agradam ao Senhor, quando a gente deveria ficar em silêncio. Muitas das vezes a gente quer resolver a situação com a força do nosso braço, colocando as nossas forças, sendo que a gente deveria estar nos pés de Jesus, colocando o controle no Senhor, entregando a nossa confiança e a nossa causa no Senhor Jesus, e nós queremos resolver sempre, achando que nós somos capazes, achando que nós somos mais sábios que o próprio Deus, e deixamos de plantar boas sementes. E o Senhor está falando aqui, mas calma. Hoje, cada um de nós que estamos aqui, o Senhor tem essa palavra especial. A partir de hoje, você terá novas sementes. Olhe para o seu íntimo, para o seu particular e fala: o que eu estou fazendo de errado? O que eu estou plantando de errado? Eu quero crescimento na vida profissional. Será que você está plantando da forma certa no seu trabalho? Será que você está estudando para crescer profissionalmente? Será que você está se capacitando? Será que você está sendo honesto? Será que você está trabalhando de forma honrosa? Será que você está dando o seu melhor? E eu vou falar para você, quem dá o crescimento não é quem está vendo você no seu trabalho, é o Senhor. É o Senhor que está dando o crescimento. Eu tive uma pessoa que ela falou assim: Geice, como é que eu vou crescer na minha empresa se eu sou a faxineira, se eu sou a pessoa da limpeza? E eu vou falar para você que isso falou muito forte no meu coração hoje. Porque quando você coloca os seus pés na empresa, no local que você trabalha, através da sua vida, a empresa prospera, o faturamento aumenta, as bênçãos se multiplicam, eles contratam mais funcionários. Às vezes você vai subir de cargo, às vezes você vai ser promovido, às vezes o reflexo disso vai chegar em você, mas através de uma pessoa que é fiel ao Senhor. Então, se você está semeando no seu local de trabalho, o Senhor que vai trazer reconhecimento. Então, analisa como que é o seu profissional, analisa como é que é a sua vida espiritual. Será que você está semeando na sua vida espiritual? Será que você está orando? Será que você está buscando a palavra? Pastor, essa semana eu vi um estudo falando que 80% dos religiosos praticantes, incluindo evangélicos e católicos, não têm intimidade com a palavra de Deus. Não tem, 80%. 80% do povo que diz que crê no Deus único, que crê em Deus, não tem conhecimento da palavra, que é o nosso manual de vida, que é a transformação, que é a cura diária. Então, para o seu crescimento espiritual, será que você está semeando? Será que você está se aprofundando um pouquinho mais na palavra? Gente, eu sei que no começo é difícil, tem muitos textos que é complexo, que é da época, muitas palavras que são difíceis, mas hoje tem tantas formas de se estudar a Bíblia. Tem tantas maneiras. Se você colocar no Spotify, tem lá, a Bíblia em um ano. É 5 minutos de áudio. 5 minutos de áudio por dia, você ouviu a Bíblia durante um ano. Você pode pesquisar várias formas na internet. Se você ler um capítulo por dia, você pode ter certeza que Deus vai revelar para você a mensagem. E quando você terminar de ver, você vai começar a ver de novo e vai ver que a mensagem vai estar diferente. Porque conforme vai passando os dias, essa palavra vai vindo de forma diferente, vai vindo para o alimento daquele dia. Então, como que você tem plantado as suas sementes para o seu crescimento espiritual? Será que você tem pedido os dons do Espírito? Será que você está se relacionando com Deus? Todos os dias aqui a gente declara relacionamento com Deus. Cadê o seu relacionamento? Como é que você está se aproximando de Deus? Qual é a maneira que você tem se chegado a Deus? Qual é a forma? O que você fez de diferente esse ano que você fez no ano passado? Será que você deu um passinho a mais para perto de Deus para Ele chegar a você? Sua vida financeira.
Nossa, nunca dá certo, eu vivo apertado, eu vivo endividado, eu não consigo pagar. Mas o que você fez? Você já listou tudo que você deve e tudo que você recebe? Você já se organizou financeiramente? Você já procurou estudar finanças, saber como se educar financeiramente, como colocar as coisas em ordem, como gastar menos, como economizar, como poupar os gastos? Já pensou como você pode melhorar a sua vida financeira? O que você está semeando? Eu estou dando alguns âmbitos. Tem no relacionamento, na sua maternidade. O que você tem feito, de repente, para melhorar a sua maternidade? Ou, de repente, você acha que tudo que você está fazendo, tudo que você aprendeu está certo? Não. Eu aprendi que até nisso o Espírito Santo nos direciona. Até na nossa maternidade, o Espírito Santo de Deus fala conosco. Porque às vezes nós aprendemos com as nossas mães a ser duras, a gritar, a ser aquela mãe raiz. E muitas das vezes o próprio Espírito Santo de Deus vem e fala, vai lá, conversa, espera, deixa ela fazer a birra dela, depois você fala. E aí eu aprendi que até nisso nós temos que ouvir a Deus. Até nisso, no nosso relacionamento, tem muita gente que está passando por um casamento aí, que não consegue conversar mais, não consegue ter mais um momento de intimidade, de conversa, de paz em casa, mas o que você está semeando? Será que você chega em casa e começa a implicar, começa a brigar, começa a falar dos defeitos, e aí começa aquela briga tudo de novo? Será que quando você chega em casa, você fala assim, você não fez isso, você não fez aquilo? O que você está semeando? Isso aqui é Deus falando, sabe por quê? Porque Deus, Ele quer a sua alegria, Ele quer a sua felicidade. A palavra diz que os planos de Deus para nós, a vontade de Deus para nós, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, o Senhor não quer que você esteja feliz só aqui no momento do culto. O Senhor não quer que você fique alegre o seu coração somente no momento aqui da adoração. O Senhor quer que você saia daqui da porta, aqui, e o culto continua na sua casa. O culto continua na sua intimidade. A sua adoração, quando você chega em casa, você fala assim, glória a Deus, porque eu tenho paz dentro da minha casa. Glória a Deus, porque eu paguei as minhas contas. Glória a Deus, porque eu tenho um bom trabalho. Glória a Deus, porque eu estou sendo reconhecida. Glória a Deus, porque eu faço parte de algo. É isso que Deus está falando em todas as áreas. O Senhor tem bênçãos para derramar. Em todas as áreas, o Senhor quer a multiplicação. O Senhor quer prosperar na vida de vocês. E o Senhor está falando, a partir de agora, eu entrego novas sementes. E eu convido vocês também para que você seja uma terra fértil. Para que dentro de você semeie a palavra de Deus. Sabe como que você vai semear? Você vai começar a meditar na palavra, não é só ouvir aqui na igreja. Às vezes é que o pastor falou, senta um pouquinho, faz 15 minutinhos assim, às vezes em casa, e fala assim, o pastor falou nisso, como que eu aplico isso na minha vida? Como que eu vou aplicar essa palavra? Na semana passada, a Duda trouxe aqui sobre a mulher que virou estátua de sal porque olhou para trás. Peraí, o que eu estou olhando para trás? Porque você às vezes está ouvindo, mas você não está refletindo para a sua vida o que você pode melhorar. Você ouve aqui, você glorifica a Deus, você fala amém, amém, glória a Deus, Jesus, linda, linda mensagem. Chega em casa, você continua com os mesmos hábitos, com os velhos hábitos. O Senhor falou assim, não olhe para trás. Deixa as coisas do passado. Só que você chega em casa e faz tudo igual. Tudo igual. E aí você para aí. Você não refletiu. Você não meditou. Você não meditou. Você ouve a palavra e não meditou. E a palavra aqui, ela tem endereço certo. Ela está direcionada para todos que estão aqui.
Então não tem isso que hoje não falou comigo, hoje falou com o meu irmão aqui do lado. Hoje a correção foi para o meu irmão do lado. Hoje a repreensão, o pastor falou sobre não falar mal da vida dos outros. Foi só para uma pessoa que está lá no fundo. Para mim não serviu. Claro que serviu para todos, porque em algum momento a gente se envolve em alguma conversa que não é do agrado de Deus. Às vezes, se você não está falando, você está dando ouvidos. E aí tem pessoas que eu falo que tem pessoas que a gente tem que fugir. Eu tenho pessoas assim no meu trabalho que eu sei que eu não gosto de ficar perto, eu fico fugindo mesmo. Porque eu sei que quando ela começa, ela fala assim, quem somos nós para julgar? Mas ficou sabendo? Então tem pessoas que é assim. Só que o problema, eu não sei vocês, mas o problema é que depois que ela fala, eu olho para a pessoa e eu não consigo mais ver a pessoa da mesma maneira. Depois que a pessoa falou mal e falou do pecado, eu não consigo olhar mais para a pessoa da mesma forma. Então, às vezes, você tem que fugir mesmo. Tem que fugir, tem que fazer igual José. Foge do pecado. E essa palavra sempre fala conosco, todas as palavras. Então, medita, que você tenha um coração fértil, que você seja usada pelo Espírito Santo de Deus, que você busque esse relacionamento, essa intimidade. Comece a orar, Senhor, me ajuda a ter sensibilidade para ouvir a Tua voz, o Teu Espírito Santo, para eu ter compreensão na Tua palavra, para que eu não saia do culto vazia, para quando eu entrar na casa do Senhor, eu possa guardar os meus pés, para que os meus pensamentos estejam ligados no Senhor, que eu tire as preocupações da minha mente. Começa a ser uma terra fértil e produzir e trazer bons frutos. Dê bons frutos na obra do Senhor Jesus Cristo. Porque eu creio que esse ano é um ano de mudança. É um ano de recomeço. É um novo tempo para nós. O Senhor está falando fortemente através da sua palavra, em várias pregações, em várias ministrações. O Senhor está falando. O Senhor não quer mais a gente de qualquer maneira. O Senhor quer um povo fortalecido. O Senhor falou durante esse ano que Ele quer que a gente mergulhe em águas mais profundas. Não dá para ser aquele crente raso. Não dá mais para ficar na superfície. Não dá para servir Deus de qualquer maneira. Não dá para ser essa pessoa conformada com a situação. Deixe desse conformismo. Comece a se conformar. Se você tiver que se revoltar, se revolte, mas se revolte com a situação da sua vida e comece a clamar, comece a orar. Senhor, eu vou orar até ver o teu milagre, até ver o Senhor falando, até ver a mão do Senhor operando, até ver o Senhor alcançando a vida que eu preciso, a vida que eu preciso, a vida que eu quero, Senhor Jesus. Eu quero clamar, eu vou buscar o teu reino, porque eu sei que tudo será acrescentado. É dessa forma que o Senhor quer. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar com você. Eu tenho uma experiência do Espírito Santo que me marcou muito, e eu lembrei hoje, vindo para cá, que o Espírito Santo, eu não tinha a experiência de ouvir o Espírito Santo falando comigo, quando eu era mais nova. Faz muitos anos isso. E eu só ouvia Deus falando através da palavra, quando eu lia a palavra. Né? Eu sempre fui muito dedicada à leitura desde antes de eu me converter. E assim que eu me converti, eu li a Bíblia antes de frequentar a igreja, por curiosidade. Então, o Espírito Santo de Deus já falava comigo através da palavra e através das pregações, mas eu nunca tinha ouvido, nunca tinha tido uma experiência do Espírito falando comigo. E quem não tem, eu peço para vocês que busque, porque é muito bom. Você não vai errar, você vai agora agir de forma direcionada. E eu estava no trabalho, eu era nova no trabalho, estava como vendedora, e aí a gente tem meta toda semana para bater,
E eu fiquei até tarde, era o último dia, e eu não consegui bater a minha meta. Fiquei trabalhando até mais tarde, e nada, até que a minha supervisora falou assim: Geice, já está tarde, vamos embora, eu te dou uma carona até o centro. Eu pegava 2 ônibus para ir para casa, e aí ela me deu uma carona. E aí eu já estava chateada, porque eu não tinha conseguido, tinha ficado trabalhando até mais tarde. E no carro, ela pegou e falou assim, uma frase, ela puxando assunto, e eu lá chateada. Ela ainda falou assim: você devia ter feito mais. Aí aquilo acabou comigo, porque eu já estava muito chateada. E aí ela ainda soltou essa frase: você deveria ter feito mais. Aí eu fui, peguei meu ônibus, ela me deixou no centro, peguei o ônibus, fui lá para o fundo, para o último banco do ônibus, e comecei a chorar. Comecei a chorar, nervosa, chorando. E aí comecei a indagar a Deus, questionar a Deus. Aí eu falei: feito mais? Eu deveria ter feito mais. Eu chego cedo, saio tarde, eu não me envolvo em conversa, eu não me distraio, eu sou dedicada, eu sou esforçada, e eu deveria ter feito mais. É assim, Deus, que o Senhor me recompensa pelo meu trabalho, pelo meu esforço. Eu vi pessoas que estão envolvidas em fofoca bater na meta. Eu vi pessoas que falam mal do patrão, das outras pessoas, batendo meta. E eu que estou trabalhando certinho, eu saí de lá, não bati, ainda escutei isso. É assim que o Senhor faz? É essa a justiça que o Senhor tem? Eu, desse jeito, chorando, que nem aquelas crianças birrentas. E aí, na hora, o Espírito Santo de Deus falou: fica quieta, para, engole o choro. Mas bem assim, engole o choro. E aí eu já me assustei, porque foi uma voz altiva, e é uma voz que vem de dentro, não é uma voz que vem de fora de uma pessoa, é uma voz que grita dentro de você, mas que você não tem controle sobre essa voz, e a voz, ela te confronta, porque ela não fala aquilo que você quer ouvir, ela te confronta, e aí ele: fica quieta, para de reclamar, amanhã você vai perdoar o que ela falou, e você só continua. Aí eu respirei, que nem aquelas crianças que, tipo, deu um cala-boca. E aí eu fiquei assim. E aí eu não conseguia mais falar, não conseguia mais indagar, não conseguia mais questionar, só ficava quieta. Aí cheguei em casa, não contei nada para ninguém. Fiquei quietinha. Aí de manhã, a minha supervisora falou comigo: olha, Geice, me perdoa. Eu falei sem pensar. Eu estava estressada, acabei falando, não era o momento de eu falar aquilo. Aí eu, com raiva dentro, eu falei: tá bom, eu perdoo. Porque o Espírito Santo de Deus tinha me dado uma ordem. Eu só perdoei porque foi uma ordem do Espírito Santo, porque eu ainda estava com raiva. E aí eu perdoei. E aí eu continuei trabalhando da mesma forma, chateada, magoada, mas eu segui a ordem do Espírito Santo. Isso faz muitos anos. Todas aquelas pessoas que eu vi batendo a meta, sendo bem-sucedida e tinham um comportamento errado, elas nem permaneceram naquele ano na empresa. A empresa passou por vários cortes. Teve cortes que eu tive a equipe inteira, chamada no RH, desligada, e só ficou eu e o meu computador, no meio do nada, na sala. E eu tenho 16 anos na empresa. Me tornei gestora da equipe de vendas. E se eu não tivesse ouvido o Espírito Santo de Deus? E se naquele dia eu desistisse, eu começasse a me comportar como aquelas pessoas se comportaram? E se eu relutasse com aquilo? E aí hoje o Senhor me fez lembrar desse testemunho, e aí eu falei assim, eu estava lá trabalhando, sempre daquele jeito, que eu sempre fui muito produtiva, mas eu estava plantando. Hoje eu posso ver os frutos.
Hoje eu sou gestora, hoje eu já tive muitas conquistas materialmente através do meu trabalho. Eu tive muitas conquistas e reconhecimento dentro da empresa, com premiações, com várias viagens, passeios, restaurantes. Eu conheci lugares que se eu fosse pagar, eu não iria conhecer. Eu conheci através da empresa. Eu consegui levantar muitas pessoas que estavam caídas dentro da empresa através do meu trabalho, através do meu direcionamento. Então, hoje eu vi assim, se eu não tivesse ouvido a voz do Espírito Santo naquele dia, eu ia ficar reclamando, chorando, ia piorar o meu comportamento, porque eu não estava vendo o resultado. Eu não tinha visto o resultado, eu não tinha visão do resultado naquele momento. Então, Deus está falando aqui que muitas das vezes a gente não vai enxergar o resultado, mas a gente vai ter que persistir. A gente tem que continuar, fazer aquilo que é certo. A gente sabe o que é certo. A gente sabe o que precisa fazer. É igual a alimentação. A gente sabe o que tem que comer certo, mas a gente quer comer aquilo que não é certo. Por quê? Porque a gente quer ceder às nossas vontades. E Deus está falando assim, persista. Ainda que você não veja o resultado imediato, o Senhor vai dar o crescimento. E no momento certo, você vai colher os frutos. Amém? Fica com essa palavra. Que Deus tenha falado no seu coração. Agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.